Boa tarde, pessoal. Ah, Aconteceu um comentário que eu ouvi por muito tempo na minha infância e que eu soube agora que aconteceu com uma outra pessoa e eu quero comentar sobre ele. O comentário é que se aconteceu com ela é porque ela era danada. Ah, vocês não sabem como ela era terrível. Para essas pessoas, eu digo assim: olha, a grande maioria das crianças são danadas. Isso é normal. Criança é criança. Criança tem que ser, tem que brincar, tem que ferver mesmo, é criança. Não tem nada de errado em uma criança ser danada, ser terrível. Quando vocês colocam que uma criança é danada, vocês estão colocando no mesmo patamar dessa criança o abusador, como se ele tivesse a mesma inocência ou a mesma culpa que essa criança. É um absurdo isso, gente. É um absurdo. É a mesma coisa que vocês falarem que ela foi estuprada porque tava com a roupa curta, com saia curta demais. Ou porque ela tava tarde da noite na rua. Ou ela entrou no apartamento dele porque quis. Nada dá motivo para um abusador abusar de uma pessoa. Ninguém tem o direito de fazer isso. Nem com mulher nenhuma, nem com pessoa nenhuma, menos ainda com uma criança. Criança é criança. Quando acontece entre casos de irmãos ou de primos da mesma idade, com pouca diferença, que eu soube, conforme eu tô falando, tem vindo vários casos para mim. Quando acontece com pessoas da mesma família, que têm a mesma idade, ok, é coisa de criança, tem um outro nome a ser dado, pode, né, tem uma série de questões aí envolvida, mas quando é um adulto com uma criança, é estupro sim. Não adianta dizer que é coisa de ela era danada também. Eu era danada. Eu era danada. Com 8 anos eu era danada e eu tinha consciência do que acontecia? Não, eu não tinha. Eu fiquei danada porque eu precisei ficar danada. Ou vocês não sabem o que é um adulto sexualizar uma criança? Não sabem ainda? Eu acho que vocês têm que aprenderem, que as pessoas têm que, no geral, né, têm que aprenderem que não é assim que funciona. Vocês não podem colocar a culpa de um abuso no inocente. Quem foi a vítima é vítima e vai ser sempre vítima. Me perguntaram também o que eu fiz depois do meu casamento, o que aconteceu, né? Então, assim, eu vou voltar para os meus 14 anos. Quando eu estava com 14 anos, meu pai foi descoberto com câncer e precisou que alguém viesse para Porto Alegre com ele para ajudar a cuidar e tal, correria do hospital. E quem veio fui eu. E eu não me arrependo nem um minuto. Nunca, nunca, jamais vou me arrepender disso, porque além de eu ter ficado com uma pessoa muito bacana, que era minha cunhada, minha ex-cunhada, infelizmente, ou felizmente para ela, uh, eu convivi com meu pai. E eu acho que foi os momentos mais difíceis da nossa vida, assim. Da dele, principalmente, eu acredito, da minha, né? Uma adolescente de 14 anos. E por eu ter vindo pra cá, eu parei de estudar. Quando eu voltei pra minha cidade, quando eu vim pra cá, o meu marido, meu namorado na época até então, né, veio também. Quando eu voltei pra minha cidade, eu já estava grávida. Eu me casei, não voltei a estudar, fiquei cuidando da casa, tive meus filhos. E depois deles, adultos, viemos embora para Porto Alegre. Depois que todos crescidos já, viemos embora para Porto Alegre. Minhas filhas estavam entrando na faculdade e tal. E depois de um tempo, eu voltei a estudar. Mais de 30 anos sem estudar, eu voltei a estudar. Eu fiz uma prova, na época eu completei a 7ª série, que era a antiga série, né, que agora é 7º ano. Depois eu fiz um EJA, da 8ª série, 8º ano. E aí eu fiz um EJA do ensino médio, 1 ano e meio. Depois disso eu fiz 3 ENEM, eu passei nos 3.
não entrei de início porque o primeiro que eu fiz era serviço social, mas ele era todo EAD, eu não quis fazer. Depois o segundo eu precisava, era pelo FIES, eu precisava ter uma boa renda e tal, eu não tinha. Até que eu consegui entrar na FADERGS e eu me formei. Eu sou esteticista e cosmetóloga, não trabalho na área, porque eu me formei agora, é muito recente. Ainda estou me fazendo o meu pós, estou me aperfeiçoando mais e tal, né? Mas ainda estou estudando ainda qual é a parte que eu vou atuar. E acho que é isso, assim, eu consegui dar a volta por cima, sim. Embora tudo isso tenha me afetado muito, muito, muito mesmo, porque eu fiquei muitos anos sem estudar. Eu tive muita dificuldade para estudar, de aprendizado. A minha memória também já não ajuda mais por causa da fibromialgia, que é uma doença ela afeta também a memória, né? Então, ela é multifatorial, ela pode atingir músculo, tendões e órgãos. E então, me prejudica bastante para mim poder atuar na minha área. Mas só respondendo algumas perguntas que me foram feitas, assim. E falar sobre isso, assim, que acho que é uma questão muito importante. A princípio eu não tinha ideia, não tinha intenção mesmo de seguir falando sobre o assunto, porque eu queria ter falado sim, e eu já tinha alcançado o meu objetivo, que é mexer no caminhão da melancia, como diz uma terapeuta amiga, que eu mexi num caminhão, né? Então, a pessoa mais atingida pode ter certeza que fui eu, sempre foi, porque eu parei de estudar. A princípio foi isso, eu parei de estudar. Eu tive vários problemas, porque eu tive problemas com bebida, sérios problemas com bebida. Eu tive problemas com a educação dos meus filhos, porque eu sempre fui extremamente protetora, sempre tive muito medo de que algo acontecesse com eles, então eu privava eles de muitas coisas. Tenho problemas ainda, porque eu sempre sou, como diz um dos meus filhos, mandona. Eu ouvi por muitos anos muitas piadinhas de eu ter mantido a minha primeira relação não sangrar. Então, assim, por muito tempo eu ouvi piada a esse respeito, porque eu nunca falei sobre esse assunto para algumas pessoas. E então, sempre eu escutei muito preconceito, né, sobre esse motivo. Eu sofri coisas absurdas, assim, de me falarem que eu sou preconceituosa porque eu tinha problemas com determinada raça e não era pela raça e sim por a pessoa, e eu demorei a entender isso. Então, acho que se alguém se sente hoje em dia prejudicado, pode ter certeza que a maior prejudicada fui eu, e eu consegui. Então, se eu conseguir, eu tô aqui, tô falando para que não aconteça mais, é só por isso, porque eu não quero mais que aconteça. E eu quero sim que as pessoas tenham coragem de falar, porque eu sei o que isso tudo afetou em mim e o que ainda hoje afeta, todos os problemas de saúde que eu tenho. Então, acho que tá na hora das mulheres se juntarem e falar mais sobre isso, sabe? Eu soube de vários casos que tá chegando pra mim, assim, de colegas e pessoas que estudaram comigo, pessoas que trabalham comigo. Então, como eu disse, eu trabalho com várias pessoas da área da saúde, eu trabalho fazendo faxina, não tenho vergonha nenhuma disso. Então, eu trabalho com várias pessoas da área de saúde. Assistente social, terapeuta, psicólogo, várias pessoas. Então, assim, eu sempre fui muito bem amparada por todos nesse sentido, porque são pessoas que sempre me apoiaram, sempre me orientaram muito e sempre me deram maior força, assim, estão me dando muita força em tudo que eu precisar, que eu vier a precisar ainda. Eu sei que eu vou ter o apoio deles. Então, eu acho que é isso, assim. Vamos falar mais sobre o assunto, não só sobre esse, mas sobre outros assuntos. Eu espero poder colaborar com algumas pessoas, assim, e inclusive falar para os pais. No próximo vídeo eu quero poder me dirigir aos pais sobre cuidados com criança também, que não seja exagerado, que nem como eu fui, né, mas eu quero poder falar assim e falar cada vez mais, porque isso está me ajudando. Eu, há muito tempo, fui aconselhada pela minha reumatologista a procurar um psicólogo, eu nunca tive coragem.
E a partir do momento que eu comecei a falar, eu estou procurando, já fui ver, já psicólogo para mim começar o tratamento, porque eu sei que eu preciso de acompanhamento com psicólogo. Então, eu acho que pra mim, pelo menos pra mim, apesar da ferida que tá aqui, que eu sei que tá ainda machucada, que em determinados momentos dói pra caramba, eu sei disso, mas tá me fazendo bem falar. E eu quero que mais mulheres tenham essa coragem de falar.